So welcome back. Bem-vindos de volta. Sorry for some interruption with the internet. Perdão por alguma interrupção com a internet. Sometime it is working quite Às well, vezes and parece que sometimes está funcionando muito bem e às vezes não está funcionando tão bem. Much I can do. Mas não tem muito que eu possa fazer. Eu clico em atualizar na tela e desligo e ligo de novo. So we hope that this will be fine. Espero que dessa vez funcione bem, fique tudo certo. So, as maybe some of your first time here, so what we have been doing is this is the cycle. Seja a primeira vez de vocês aqui, então esse contato com esse ciclo de ensinamentos. Nós estamos falando sobre as 5 sabedorias. So we have so far finished with então até agora nós falamos sobre sabedoria da vacuidade e a sabedoria do espelho. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria da equanimidade. Então eu gostaria de ler essas linhas que eu também li na última vez no mesmo texto, que talvez seja sirva como um lembrete para vocês e também para mim, que vem desse grande texto. Nyamla mande sosor chebe sosor tobe she chenlen toba meba rangjin leji tube chawa tube she chawa tube she. Okay, so these are like então essas são como que basicamente very simple, short description about descrições breves muito simples sobre as 5 sabedorias do Shanju Nyeju, que é um desses grandes trechos do Dzogchen, do Shanju Nyeju. Então, basicamente, para repetir os 2 primeiros, eu vou falar sobre o terceiro. O primeiro diz: a nossa mente, não há nada nela que seja inerentemente existente, nada inerentemente lá fora. Então ela é basicamente vazia. A consciência dessa vacuidade é a sabedoria da vacuidade. Então uma maneira simples de entender isso seria: nós temos a percepção de nós mesmos, o ego, Tenzin, que é a mente que se apega a si mesmo, esse eu que pega, que segura, ele não existe de fato. Então, quando você percebe que esse self é projetado, você passa a estar livre do ego, por causa do poder desta consciência, o poder da consciência da sabedoria da vacuidade. Então, é a isso que o trecho se refere. O trecho sobre a sabedoria do espelho se refere não apenas sobre o fato de que é vazio, mas também ao fato de que é limpo, claro. A parte da clareza, da presença, da consciência, reconhecimento, da parte da luminosidade. O reconhecimento dessa luminosidade, o reconhecimento dessa luminosidade, luz, consciência, é a sabedoria do espelho. A sabedoria de hoje que nós vamos tentar discutir essa é a sabedoria da equanimidade. É ela que nós vamos discutir hoje. Na sabedoria da equanimidade diz: Rigpa, a consciência,
that sacred space. Então, esse espaço sagrado, a consciência e este espaço não podem ser separados. Você não pode separar quando a água e o leite são misturados, você não consegue separá-los. Da mesma forma, você não pode separar a consciência e o espaço. Inseparabilidade, a consciência inseparável, a consciência não dual, é a sabedoria da equanimidade. A sabedoria da equanimidade, o equilíbrio. Equilíbrio e equanimidade são basicamente duas coisas que, por exemplo, a vacuidade e a clareza, são dois aspectos sobre os quais ele fala. Claro que os diferentes textos e as diferentes versões, diferentes textos têm explicações diferentes. As emoções correspondentes parecem diferentes às vezes. Mas aqui, o orgulho é a emoção da sabedoria da equanimidade. A consciência que realiza o estado inseparável da clareza e da vacuidade é a sabedoria da equanimidade. Eu sei que isso não diz muito para alguns de vocês que não estão familiares com esses ensinamentos e vocabulários, então eu vou tentar explicar isto um pouco de alguma forma mais em um sentido mais comum pra gente. Por exemplo, muito comumente, o nosso senso de eu, de self, algumas vezes para algumas pessoas, você pode se tornar como um eternalista, um materialista, ou às vezes você se torna mais como uma abordagem mais nihilista, ou negação, que é muito natural. São características de personalidades que você vai ver surgir em você o tempo todo. Se você olhar para você, talvez você seja um pouco mais, caia no lado eternalista, materialista, ou você caia mais no lado da negação ou nihilismo. Isso depende de como você vê a si mesmo, como você interage com o mundo. Como você se apresenta no mundo, interage com o mundo, o que você contribui para o mundo, provavelmente tem muito a ver com como você vê a si mesmo. E por meio desse self, desse eu, como você o projeta no mundo com outros. Por exemplo, às vezes, particularmente no Ocidente, a cultura é uma cultura muito individualista. A gente pode ver isso muito claramente. Todo mundo precisa do seu próprio espaço privado. Você se sente sozinho, mas ainda assim você precisa do seu quarto, precisa da sua cadeira, você precisa de um tempo para si mesmo. Então tem um senso de um individualismo muito forte. E também às vezes a gente entende tudo de uma maneira muito pessoal. Tem sempre baseado em um senso de eu. As pessoas podem ser muito negativas às vezes, vendo apenas aspectos negativos e sendo muito críticas e muito julgadoras, e às vezes elas têm coisas maravilhosas. Por exemplo, às vezes as pessoas parecem que têm tanto tempo para julgar outras pessoas e criticar outras pessoas, mas elas não têm um tempo para olhar para a bondade delas, para a potencialidade delas, para a bondade que elas manifestam no mundo e fazer algo bom acontecer no mundo e na família delas. Mas elas têm muito tempo para julgar e criticar outras pessoas. É maravilhoso.
Also sometimes we can be very às vezes elas também podem ser muito exclusive, so like very much exclusivas, like no sentido de que elas excluem outras religiões, colors, outros gêneros, cores, status econômicos, status sociais, unfamiliar situações não familiares. Então, basicamente, aquele senso de self, de eu, o que eu estou tentando dizer aqui é, esse senso de self pode ser algo que fortalece a pessoa, como ela também pode ser uma situação muito de negação. No primeiro caso, uma abordagem mais materialista. No segundo caso, a pessoa não se sente ninguém, se sente perdido. Sente que as pessoas te excluem, que as pessoas te criticam, que as pessoas não te amam. Sentindo que as pessoas estão falando sobre você. Esse senso de eu é tão fraco, tão perdido, tão focado na não existência, e isso cai em grande medida em um sentido muito negativo de vacuidade, realmente como se fosse um sentido de não existência. E aí, o senso mais forte de vacuidade seria não estar livre dessa projeção, mas de estar pleno desta verdade. Está pleno do verdadeiro eu, do verdadeiro ser, que é a sua presença, suas qualidades. Por exemplo, você pode sentir muito um senso de self, de um self sem fronteiras, por exemplo. Você poderia estar se sentindo muito aberto, feeling very confident, sentindo muito confiante, não se sentindo ameaçado, desafiado. Ainda que haja desafios, obstáculos, você sente que eles estão te fortalecendo, estão te mostrando um caminho, estão se tornando um amigo, um recurso, uma causa para o seu desenvolvimento. Para que você encontre recursos. Então você não sente nenhuma situação externa como que está realmente afetando esse senso de self, de eu, porque ele está pleno. A perfeição está lá. Self is very worthy, for example, então, worthiness. Esse senso de eu é muito valoroso, por exemplo. Sentir que você tem um valor é muito importante, porque, por exemplo, sempre que você vai para o mundo, como você vai olhar qualquer situação, falar com qualquer pessoa, pedir qualquer coisa, talvez até negociar por algo, olhar por algo, você sempre vai olhar a partir do valor que você dá a si mesmo. Se você tem uma estima elevada, você vai olhar a partir de um lugar mais elevado para o mundo e pedir para o mundo. E o mundo, o universo, ele está preparado a te dar uma bênção maior, um presente maior. Se você olhar a si mesmo como de uma maneira muito negativa para si mesmo, num sentido de vazio, de negação, de niilismo, esse senso de eu, com ele você não se valoriza, você não sente que você tem valor. E você não vai buscar coisas que têm valor, você não vai pedir por coisas que têm valor. Por exemplo, você pedindo por um emprego, um melhor emprego, um bom emprego. Realmente, parece muito importante como você sente que você tem um valor. Na tradição bom, às vezes nós dizemos que este corpo é precioso, essa vida humana é preciosa, o corpo humano é precioso. Ele é uma mandala do divino. Então tem um senso de bastante valor, de sentir afortunado, de sentir pleno. E aí, por causa disso, sentindo também bastante confiante. Então o que eu estou tentando dizer aqui é que o relacionamento, quando nós falamos da sabedoria da equanimidade,
realization or the awareness ela é a of realização ou a consciência non-dual state of ou um estado clarity não and dual de emptiness. clareza e de vacuidade. Clarity and emptiness, or Clareza space and e awareness, vacuidade, space ou and espaço presence. e consciência, So that space espaço and e presence, how that presença. simply translated into our everyday Espaço life e presença really são, like são the way you traduzidos sense na of nossa self. vida cotidiana, eles são traduzidos no senso de self, you look de at eu que yourself. você tem, como você vê a For si example, mesmo. if somebody says, Por exemplo, se you are alguém no diz one, or que I'm você feeling não I é, am você não é no one, ninguém, eu I estou feel sentindo so que eu sou free that ninguém, I am no one, eu sinto or tanto I feel medo que eu não so sou lost ninguém, and eu me sinto fearful tão perdido e because com tanto medo I am no one, que eu não sou because ninguém. I feel strong because I Ou eu me feel sinto someone. forte porque So eu me sense of sinto alguém. being someone Tem esse is senso de support for ser some alguém, people, and ele sense pode ser of um apoio being para muitas no pessoas. one E is o senso de liberation não ser for other ninguém people. pode ser uma So that liberação is para like outras some sense pessoas. of, like we talk about emptiness and clarity. Então, Is tem very um much senso de some sense of a vacuidade e a meanings are very much claridade. associated with that. Os significados So, desses termos estão muito associados Yeah, com so isso. basically, Então, if basicamente, each one of us, if you se look cada at um this de nós, moment se in nós our olharmos life, nesse how momento nas you nossas look at vidas, yourself. como você olha, Okay? como So você se vê. let's contemplate a little bit in this Vamos meditation. contemplar We um don't have pouco much nessa time. meditação. So Nós não let's temos contemplate a muito little bit, tempo, just sit mas nós comfortably vamos contemplar um pouco. Sente-se confortavelmente. and bring your full attention, Traga sua atenção plena, awareness, a consciência, inside this moment, internamente, here and now. neste momento, aqui e agora. You can, if it's difficult to understand Se está difícil para você entender uma sensação, o que seria essa sensação ou percepção de um senso de self, de eu, então olhe em alguma situação em que você se sente machucado ou agitado, ou que você sente alguma negatividade. When you feel threat, quando você sente uma ameaça. I feel uneasy, I feel threat. Eu me sinto I feel desconfortável, pain, I me feel sinto negativity, ameaçado, I feel challenge. sinto dor, negatividade, desafio, eu. Quem é esse eu? Tente ver se você consegue reconhecer quem é esse eu. Talvez ele tenha algo a ver com uma profissão, um advogado dizendo, um médico dizendo eu, um empresário dizendo eu, um pai dizendo eu, uma mãe dizendo eu, um marido ou mulher dizendo eu, irmãos dizendo ai, amigo dizendo eu. Quem é esse eu? Está conectado com o quê? Você claramente pode ver que a identidade está conectada com alguma função, com algum papel. Um eu. And that role is maybe how este you papel identify yourself. Talvez seja como how você se identifica. Your worthiness, é como você talvez sinta o seu valor. Esse valor é o motivo pelo qual você existe. Então, talvez você sinta que sem esse papel, sem essa função, você não existe, você não é ninguém, isso seria muito amedrontador. Então eu preciso continuar defendendo que eu sou esse eu. Reconheça isso. Mas você pode claramente ver que esse senso de self é muito limitado, mas ainda assim ele sente que tem um valor e você o protege, mas você pode ver que ele na verdade é muito vulnerável, muito limitado. So maybe just for the sake of fun, talvez apenas por diversão, keep on saying, vamos continuar dizendo, not a teacher.
Eu não sou um professor. I'm talking to myself, but everybody Eu can estou falando say para whatever mim, you mas todo identify mundo pode dizer something aquilo com que a pessoa se temporarily. identifica. I am not a teacher. Temporariamente, a pessoa pode dizer: eu não sou um I am professor, not eu a não father. sou um marido, eu não sou um pai. I am not this, not that. Eu não sou isto, aquilo. Or I am not only a father, I'm not Ou only eu mother, não I'm not sou only apenas um pai, teacher. uma mãe, um professor, And uma I do have professora. tendency to identify Eu with tenho a one tendência de me stronger, identificar therefore mais that stronger fortemente identity com uma becomes an identidade, e aí essa obstacle in my identidade se growth, torna in um my obstáculo do development, meu in my crescimento, do meu accomplishment. desenvolvimento, da minha Recognize realização. Reconheça isto. So let's just feel I Então, am apenas sinta not only that. Keep on que saying that eu I'm não not only sou that. apenas That isto. means Continue this is dizendo like isso, a eu não wisdom sou of apenas emptiness isto. or Isto significa a emptiness sabedoria da vacuidade, as self, experiências da vacuidade do self, de eu, So esse I am senso not de um this, eu I am not projetado. that. Eu Just não keep sou continuing. isto, So eu maybe não eventually sou say aquilo. I am no Continue isto. I Até que am você no eventualmente possa dizer: eu sou ninguém. Observe how you feel. Is it Observe como scary? você Is se it sente. threatening? Porque é assustador, é ameaçador. Or is it liberating? I am no one. Ou veja se é I am ameaçador not that. ou se é libertador. Who has a lot of problem? I am not Eu não that sou essa situation which has a pessoa lot of que conflict. tem um monte none de of problemas. Eu não sou essa situação que tem um monte de conflitos. Eu não sou isto. Now you can say I am everyone. Agora você pode I dizer: am eu sou todo mundo. potentiality. Eu sou potencialidade. Possibility. Eu sou a possibilidade infinita. Possibilidades infinitas. Perfection. Eu sou a perfeição espontânea. I am effortless manifestation. Eu sou a manifestação sem esforço da atividade iluminada. So wisdom of então, equanimity, a sabedoria da equanimidade é a equanimidade entre esses dois extremos, entre ser ninguém, esse é um espaço, e ser tudo, as possibilidades infinitas. O primeiro caso é o espaço, o segundo é a consciência, porque há uma inseparatividade entre o espaço e a consciência. Experiencialmente, é como a pessoa pode ver ou tentar sentir. Ao menos é o que está acontecendo nesse momento para mim, nessa meditação. Essa é a minha expressão do que a sabedoria da equanimidade significa na experiência. Isso como algo que nós podemos entender a um nível pessoal. Um pouco dessa compreensão pode girar a nossa personalidade, transcender um pouco da nossa dor, descobrir algumas das nossas qualidades. Eu não sou ninguém e eu sou as possibilidades infinitas. Não tem contradição entre uma coisa e outra. Eu sou ninguém, eu sou possibilidades infinitas. Eu não sou apenas a pessoa que está tendo todos esses problemas no trabalho. Eu não sou apenas essa pessoa que está em um relacionamento com alguém. Eu não sou apenas essa pessoa que está lidando com problemas de saúde. Eu sou as possibilidades infinitas. Então eu estou livre de todas essas limitações ligadas a uma identidade. Eu estou livre disto.
Então, enquanto eu estou guiando, é muito importante que cada um de nós possamos olhar para nós mesmos, em vez de tentar constantemente encontrar maneira de julgar. Essa sabedoria da equanimidade significa algo para mim, para você, agora? Como o Shangyunyu descreve, Rigpa e Tongpa, consciência e vacuidade, estado inseparável de consciência e vacuidade, como leite e água. A consciência que reconhece isto é a sabedoria da equanimidade, que se traduz na nossa vida como esta vacuidade que é mais... Ela não é simplesmente vazia de nada, de átomos, casas, vidro, algo assim. O aspecto mais importante da vacuidade é a vacuidade do apego ao eu. Cada um de nós temos experiências muito únicas desse Tenzin na nossa vida nesse momento. Com o que quer que seja que você se identifique com. Por que você se sente tão ameaçado quando essa identidade está ameaçada? Porque você sente que você é apenas isto. Você não sente que você é mais do que isso. Isso é muito óbvio. Então, para cada um de nós temos a possibilidade de transcender esse senso de eu, ir além, descobrir o eu que está, o self que é além disso, que é apenas as possibilidades infinitas, um senso de eu ligado a isto. Okay, so then maybe we can just before we complete. Então, antes de nós encerrarmos, você pode chegar mais perto. Se algum de vocês está passando algum desafio, ameaça, dificuldades na sua vida, você pode olhar bem de perto para essa situação particular em que você sente essa dor, esse desafio, e dizer para si mesmo, eu não sou apenas isto. Eu não sou apenas isto. Eu não sou apenas essa pessoa que está passando por um desafio. Eu não sou apenas essa pessoa que está sentindo essa dor. Eu não sou apenas este que está se sentindo ameaçado. Você consegue sentir um pouco um senso de uma expansão do seu senso de eu? Ou senso de eu sem fronteiras, um senso de autoperfeição. Sense of self-esteem. Um senso de uma autoestima. Sense of worthiness. Um senso de ter valor, de plenitude. Some sense of confidence. Um senso de confiança. De se sentir mais forte. But feeling stronger. Mas sentir mais forte sentir mais forte por não ser apenas aquilo com que você se identifica. Na verdade é o contrário. A identidade de dor não percebe dessa maneira. A identidade de dor sente que se eu perder isso, eu vou ficar pior. E a verdade é, quando você percebe, por meio da realização, quando você deixa essa identidade ir, você sente mais forte, você sente mais liberação. Okay, so I think então we are going to
conclude our nós vamos session and concluir essa sessão. So I hope these topics are a little bit eu espero que esses tópicos in a way complicated topics. Eles são tópicos de certo sentido complicados, são muito importantes, mas são muito complicados. Tem um aspecto um pouco teórico, eu estou tentando torná-lo um pouco mais experiencial, pessoal. E eu espero que ele esteja fazendo algum sentido. Espero que seja um pouco benéfico. Claramente é a minha intenção. Trazer alguma luz, algum apoio para a Cyber Sangha. E eu espero que essa sessão tenha sido boa. Eu espero que nós possamos dedicar essa sessão para todas as pessoas que precisam das bênçãos, do conhecimento, da experiência e da realização dessas tradições de sabedoria. Então muito obrigado e se lembre de novo, meditação informal 5 vezes por dia, pelo menos uma vez formal por dia. Então se lembre de deixar o seu feedback, particularmente no que diz respeito à dor. Eu acho também que é muito útil. Nós estamos falando sobre curando a dor por meio da meditação. Mas a meditação, ela é ligada com a sabedoria, com as 5 sabedorias, e cada sabedoria pode ter uma função específica, importante. Cada sabedoria tem uma função específica na cura da sua dor. Então isso é como se fosse um dever de casa para pensar sobre isso, como que isso funciona. Pelo menos em um nível pessoal você pode ver como isso está funcionando ou não. Então muito obrigado. Todos os melhores desejos. I think the internet went quite okay the last session. Ok, tchau, obrigado. Bye.